1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, 9. Para nós entendermos, né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Queridos, quando se fala aqui, esse primeiro versículo aqui, versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu. Então aqui não está falando aqui, que eu entendi, que eu estudei, não está falando aqui das coisas do céu, as coisas do céu, as ruas de ouro, alegria, não está se referindo a isso. Se nós compararmos aqui o contexto dessa palavra, que nós vamos ler aqui, porque o Espírito ele revela, as coisas de Deus, que revela, que está penetra em todas as coisas, aí na profundeza de Deus, que está falando em relação, está aqui falando em relação à pessoa de Jesus Cristo, não as coisas. Ou seja, aquilo que as pessoas não viram, ouviram, não ouviram, subiram ao coração do homem, as pessoas que não tiveram entendimento ainda, que não ouviram a palavra do Senhor, não entenderam a palavra do Senhor, não entrou no seu coração ainda a sua palavra. Então, o Espírito Santo está falando aqui a respeito disso, que ele revela as coisas, as profundezas do Senhor. É o Espírito Santo que revela para nós as coisas do Senhor, a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então, queridos, aqui, o que é mais importante para nós não são as coisas lá do céu, o que Deus pode nos oferecer, mas o mais importante para nós é o Senhor, é a presença do Senhor. Então é isso aqui que o apóstolo Paulo está falando, que o Espírito penetra todas as coisas e as profundezas de Deus. Está falando a respeito da profundeza, revela do Senhor Jesus para nós. Porque muitas pessoas já ouviram falar de Jesus, mas não abrem seu coração, não conseguem entender. Entendeu? Então a gente está falando a respeito da pessoa de Jesus Cristo, que é a pessoa mais importante. É o nosso tesouro maior. E vai continuar aqui, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós recebemos o Espírito do mundo, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que é dado gratuitamente por nós. Então é o Espírito Santo que nos revela, é o Espírito Santo que nos revela o Senhor, é o Espírito Santo que nos revela, dá entendimento a respeito daquilo que nós vamos receber, que a graça do Senhor. Então, queridos, é o Espírito Santo. Nós também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então é o Espírito Santo que nos ensina. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-los, porque as discernem espiritualmente. Então, queridos, é o Espírito Santo de Deus, que penetra, que sabe das coisas de Deus. O Espírito do homem sabe das coisas dele. Ele não consegue entender as coisas espirituais, mas o Espírito Santo de Deus compreende as coisas espirituais, as coisas de Deus, e ele revela para nós. Ele revela o Senhor Jesus. Amém, queridos? O Senhor Jesus é quem? É o nosso noivo. Nós somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo, e ele é o noivo. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então eu queria falar a respeito da comunidade aqui,
a respeito da pessoa do Espírito Santo, que é Ele que revela, é Ele que mostra quem é o Senhor, o noivo, é Ele que nos prepara para esse grande dia, nós encontrarmos com o Senhor nos ares, para aquele grande banquete, para o noivo. Nós temos que nos preparar. Louvado seja Deus. Quando a gente fala a respeito do Pai, quando a gente fala a respeito do Filho, do Espírito Santo, nós cremos na Trindade. Ou seja, nós cremos que Deus é um só, Deus trino, Deus um só, mas que em funções, vou usar a palavra aqui, em funções distintas, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, funções distintas, mas Deus é um só, e nós cremos nisso, tá? Então, só que com relação à parte do Espírito Santo, nós já falamos aqui as funções, mas com relação à parte do Espírito Santo, as pessoas falam assim, mas é a terceira pessoa da Trindade, é a terceira pessoa da Trindade, é como se fosse assim, um grau como se fosse no grau de importância que estivesse em terceiro lugar. Mas não, o Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é o Deus que habita em nós. O Espírito de Jesus habita em nós através do Espírito Santo. Jesus falou assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei contigo. Então o Espírito Santo habita em você. Jesus habita em você, Deus habita em você através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, nós devemos adorar o Espírito Santo. Nós devemos adorar, ter um relacionamento com Ele, um relacionamento mais profundo com Ele. Queridos, nós não podemos desprezar e ignorar isso. Então, o nosso relacionamento com o Espírito Santo é através do nosso dia a dia, é através da nossa comunhão com Ele, é através da nossa oração, é através do nosso quarto, da nossa oração no quarto, no secreto, é no nosso dia a dia. Nós temos relacionamento com o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que vai te guiar, te orientar nas coisas. Porque a função do Espírito Santo, como falei, é te levar para o céu. A função do Espírito Santo é preparar você para aquele grande dia. E nós não podemos ignorar isso. Essa é a função dele. Louvado seja Deus. E ele te faz lembrar das palavras. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Nós precisamos, queridos, desenvolver a cada dia nosso relacionamento e a nossa comunhão com Ele. Louvado seja Deus. E porque nós precisamos também dizer para o Espírito Santo: bom dia, Espírito Santo, logo pela manhã. Eu te amo, Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que te ama. Ele sabe lá no profundo do seu coração. Ele sabe quando você está despedaçado, Ele sabe quando você está moído, mas Ele intercede por você. Ele sabe de todas as coisas. É Ele que te ama. Louvado seja Deus. Então nós temos que pedir ao Espírito Santo e falar com Ele: Espírito Santo, cuida de mim. O Espírito Santo cuida de mim. Eu sei que eu tenho as minhas falhas. Eu sei que eu tenho os meus carrapichos, mas tire-se de mim. Me ajuda, porque eu sei que o Senhor veio preparar uma igreja, o Senhor veio preparar uma noiva para se encontrar com o Senhor nos ares, para se encontrar com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Me prepara, tira aquilo que tudo que desagrada ao Senhor. Eu sei que o Senhor prepara uma igreja, uma noiva sem mancha, sem mácula. Eu sei que o Senhor prepara uma noiva assim. Mas então nós possamos dizer assim: Espírito Santo, trabalha em mim, trabalha a cada dia, porque eu preciso do Senhor. Porque se dependermos de nós mesmos, queridos, nós somos pecaminosos, nós vamos errar, pecar, mas o Espírito Santo está ali,
está dentro de você. Está dentro de você. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Ele está para te orientar, para te mostrar assim: olha, isso aqui está errado. Não faça isso não. Está errado. Não haja dessa forma não. Não fale dessa forma. Não pense dessa forma. O Espírito Santo está ali para te ajudar. O Espírito Santo está ali para te levar, para te conduzir. Muitas das vezes você fica assim, em decisões, né? Então, temos que tomar decisões na nossa vida e pensamos assim: que decisão tomar? O que é o certo? Qual é o caminho certo que eu tenho que tomar? E o Espírito Santo vai lá e ele te guia, ele te mostra. Muitas das vezes nós pensamos assim: eu vou tomar essa atitude e esse caminho. Como diz a palavra do Senhor, aos olhos dos homens, o caminho parece ser certo. Até para nós mesmos, parece certo o caminho. Mas aos olhos de Deus, o caminho é de morte, o caminho que leva para a morte. Mas nós precisamos da orientação do Senhor, a orientação do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dele. Mas se não fosse nós, mas se não fosse o Espírito Santo de Deus na nossa vida, o que seria de nós? O que seria de nós? Com certeza nós não estaremos aqui. Nós não estaremos aqui porque Ele convence o homem do pecado, da justiça e da juízo. É Ele que faz todas as coisas. É o Espírito Santo que atua nesse processo de salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado, Jesus, para morrer na cruz do Calvário por nós. E Jesus veio e morreu em nosso lugar. E agora veio o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, do juízo, da justiça, porque não há salvação sem arrependimento. Se o Espírito Santo não te convencer do pecado, você não vai se arrepender. O homem não tem condições de chegar a Deus, o homem não tem condições de se arrepender, mas o Espírito Santo que tem essa função de convencer o homem do pecado. Então o homem ele convence, então o homem vai, ele se arrepende dos seus pecados. Então o Espírito Santo continua trabalhando ali. Nós somos uma obra, um processo, um processo de salvação, de santificação. Nós somos assim, e o Espírito Santo é responsável por isso na nossa vida. Então nós não podemos ignorar isso. Nós temos que dizer: ó, Espírito Santo, trabalha em mim. Aqui eu separei aqui uma palavra aqui a respeito de pecado. Queridos, a nossa tendência do ser humano é pecar, é errar, fazer coisas erradas. A gente está sujeito, queridos, de repente, aqui nesse momento aqui, nós estamos reunidos para a ceia, na verdade, estamos reunidos para a ceia porque nós somos salvos, porque nós acreditamos no Senhor, nós devemos renovar a nossa aliança, na verdade, mas não se fala a respeito de pecados, se fala de paixões mundanas, se fala de perversidade, se fala de coisas que entristecem o Senhor. Mas isso aí está, e nós estamos sujeitos a essas coisas. Mas não é só isso não. Você fala de pecado, às vezes são coisas pequenas que no nosso dia a dia nos entristecem, às vezes são pequenas para nós, porque às vezes nós falamos mal das pessoas, nós pensamos mal, nós julgamos mal. Então isso é da própria pessoa que acha que isso é coisa pequena, que é natural. Então continua fazendo as mesmas coisas, mas com a verdade é coisa séria, é pecado. E nós precisamos que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele precisa trabalhar, porque ele precisa cumprir a sua função, o seu propósito de nos preparar a sua noiva para o Senhor Jesus naquele grande dia. E nós temos sim que nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender das nossas iniquidades. De repente o nosso pode pensar aqui nesse momento assim: mas eu não sou assim não. Assim, que nós somos sim, nós somos pecadores. Nós precisamos nos arrepender, melhorar a nossa vida, a nossa conduta, o nosso caráter. Nós precisamos sim melhorar, porque o que vai chegar até o Senhor da glória vai ser uma igreja santa, imaculada, com vestes novas. Essa é a igreja, essa é a noiva que vai ser apresentada para o Senhor, para o noivo. Não é a nossa vida de qualquer
qualquer maneira, não. Nossa vida é um processo de santificação. Eu preciso melhorar. Eu preciso que o Espírito Santo de Deus trabalhe na minha vida. Trabalhe. Eu não posso deixar que as coisas vão fluindo assim, assim, que as coisas estão sendo normais na nossa vida. Eu continuo as mesmas coisas. Eu não procuro melhorar, mas eu preciso melhorar a cada dia. A cada dia eu preciso melhorar o meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Eu queria aqui, queridos, falar a respeito das características da personalidade do Espírito Santo. Características. Em Romanos 15:30, que ele visão, Romanos 15:30, vai dizer: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Pelo amor do Espírito, oro pelo amor do Espírito. Quer dizer que, queridos, o Espírito Santo, Ele te ama. Ele te ama. O Espírito Santo não é assim apenas emoção, não é apenas o arrepiar, não é apenas as suas manifestações, né? O Espírito Santo se manifesta através do fogo, nessas manifestações, através de uma pomba. Sim, ele tem as suas representações, mas não é só isso. O Espírito Santo, ele tem sua personalidade. O Espírito Santo é uma pessoa da verdade, que ele te ama, que ele habita dentro de você. E por te amar, ele quer te proteger. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Ele te protege, queridos, das armadilhas do inimigo. Ele vai dizer assim para você: olha, isso aqui está errado. O caminho que você está seguindo aqui, essas más companhias, de repente você parece que é boa, mas não é. Isso aqui pode levar para um mau caminho. O Espírito Santo vai te guiar. Quantas armadilhas do inimigo, negócios errados, negócios que eles fazem com as pessoas, também o Espírito Santo vai te guiar. A partir do momento que você coloca diante de Deus e fala: Senhor, antes de qualquer coisa, você fazer qualquer coisa, qualquer trato com pessoas, então você ora ao Senhor: Senhor, será que isso aqui é certo eu fazer dessa forma? Será que eu posso fazer assim? Será que eu posso tratar dessa forma, fazer negócio dessa forma? Então o Espírito Santo ele vai te guiar, vai te mostrar o que está oculto. Então, querido, o Espírito Santo ele te protege, ele te guarda. Louvado seja o Senhor. Ele te protege das coisas que querem te afastar da presença do Senhor. Ele cuida de você. O Espírito Santo cuida de você, querido. Ele te ama. E por te amar tanto, ele te guia também. Ou seja, ele te ama, ele te guia. Em João 16:13. João 16:13, que vai dizer: João 16:13, que vai dizer assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, ele te guia, ele dá direção, é ele que te orienta para tomar decisões certas, caminhos certos, para fazer a vontade do Senhor. Ele vai dizer para você assim: olha, faça conforme a vontade do Senhor na sua vida, que é melhor.
Faça a vontade do Senhor. Não ande conforme as suas forças, conforme os seus entendimentos, porque na verdade é assim. Nós queremos fazer conforme o nosso entendimento. Muitas das vezes o nosso entendimento a respeito de determinadas coisas são erradas e pensamos que são certas. Mas se nós fizermos conforme a vontade do Senhor, com certeza nós seremos abençoados. Então o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai te orientar, é Ele que vai te guiar, queridos. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Graças a Deus e por te amar tanto, queridos. E por te amar tanto, Ele te consola. Voltando aqui, por te amar tanto, primeiro aqui, Ele intercede por nós. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26, e diz assim a palavra do Senhor: Ele intercede por nós, e diz assim: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo, queridos, Ele intercede por nós, como foi falado aqui. Até mesmo quando estamos em momentos difíceis, a nossa vida, estamos quebrados. Não sabemos, e às vezes ficamos sem saber o que falar para Deus, estamos ruídos. A gente não tem nem palavras para dizer para Deus, nos expressar para Deus. Mas o Espírito Santo intercede por nós. Porque Ele te ama. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda a orar, a expressar o sentimento. Louvado seja Deus. Ele refrigera a nossa alma. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele refrigera a nossa alma, nos traz paz, nos traz alegria. A gente pode estar passando momentos difíceis, sim, né? Mas como nós estávamos pensando aqui, né, Pastor Jesus, antes de entrarmos, né, uma situação difícil, né, que as pessoas passam, e nesse mundo também, nesse país, e nós precisamos fazer a nossa parte. Está difícil, tá? Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos que orar, interceder, e com certeza, se nós colocarmos as coisas diante do Senhor, o Senhor vai estar no controle. Entendeu? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então a nossa parte é orar. E fiquei descansar em paz, descansar no Senhor. Então, é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós. É o Espírito Santo que nos faz lembrar as palavras do Senhor. Às vezes, em nossas orações, nós não temos palavras para orar. Às vezes, nós não conseguimos nos relacionar, não conseguimos falar nada, porque nos faltam palavras. Mas, através do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo nos lembra da Sua palavra, nos lembra das palavras do Senhor, e assim nós lembramos das Suas promessas, lembramos daquilo que Deus tem preparado para nós. Isso nos fortalece, isso nos traz paz, queridos, é isso. O Senhor nos faz lembrar, o Espírito Santo nos faz lembrar da Sua palavra. Louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Graças a Deus. E por Ele nos amar tanto, queridos, é outra característica. Ele nos consola. João capítulo 14, 16. João 14, 16. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para sempre. Eu rogarei ao Pai, e Ele dará um Consolador. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor da glória. Graças a Deus.
Consolador, Ele que em momentos difíceis, às vezes nós passamos momentos de extrema solidão, vazio por dentro. Acontece isso? Acontece. Às vezes, precisamos de um abraço, tanto de um abraço. E o Espírito Santo faz assim, Ele nos consola. Às vezes só um abraço que a gente dá a uma pessoa, já é o Espírito Santo. Um abraço que se dá. E como está escrito aqui também, Ele consola, como Jesus falou, deixe-nos a paz, a minha paz, e a minha paz que eu dou, não como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração. Ele nos traz paz ao invés de tristeza. Ou seja, queridos, a minha paz eu nos dou através do Espírito Santo. Nós temos paz através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele nos traz paz. A paz que excede todo entendimento. O Espírito Santo de Deus nos traz paz. Mesmo em momentos difíceis, nos consola, nos dando paz. Nos momentos de solidão, nos momentos de tristeza, Ele nos consola. Eu tive um momento, muito tempo atrás, até com a minha mãe também. Tive um momento lá e eu sabia dar a notícia da minha mãe. E eu pedi, Espírito Santo, me ajuda a falar com minha mãe. E o Espírito Santo, mesmo a hora ali, quando eu dei a notícia da minha mãe, ele atuou. Eu via realmente a presença do Espírito Santo. E queridos, então, essa pessoa do Espírito Santo, nós precisamos amar, nós precisamos relacionar com Ele. Outra coisa aqui também, queridos, o Rei nos amar tanto, Ele tem ciúme de nós. Ele tem ciúme de nós. Sabe por quê, queridos? Já está lá em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Versículo de número 4. O primeiro versículo. Onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que dos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos deleites. No 4 agora, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus? Ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Perceba que, queridos, nesse mesmo contexto aqui da palavra que nós vemos agora, existem duas palavras aqui, adúltero e ciúmes. Tá? Mas para nós entendermos aqui, porque está falando a respeito disso, nós precisamos entender o contexto. Tá? A igreja é a noiva de Cristo, correto? A igreja é a noiva de Cristo. E a missão do Espírito Santo é cuidar da noiva. A missão do Espírito Santo é cuidar da noiva, a tornada
preparar a noiva. Então essa é a função do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ama. A função dele é nos preparar na nossa caminhada até aquele grande dia que nós estaremos com o Senhor, né, nas bodas do Cordeiro, ceando com o Senhor. Então essa é a função dele, e ele nos ama. E quando nós começamos a flertar, começamos a namorar as coisas do mundo, as coisas que nós precisamos assim, é tudo formal, e começamos a ir por esse lado, sim, realmente o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós. Ele tem ciúmes de nós. Porque a gente começa, as pessoas começam a perder o foco, começam a ficar distraídas com relação àquilo que daquilo para assim, ficar distraídos, perde o foco. E esse texto quer dizer, lá no versículo 4, está dizendo assim, ele como se estivesse falando assim: olha, adúltero, adúltera, você tem um noivo, você tem um noivo. Você não sabe que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? É como que estivesse falando: olha, você tem um noivo, não se apegue a essas coisas, não faça isso, não faça dessa forma, olha, não faça isso. Você tem um noivo, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então o Espírito Santo ele tem ciúme de nós, ele está sempre nos exortando, nos indicando e falando conosco: olha, não se envolva com as coisas desse mundo. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Quando se fala de mundo, se fala de perversidade, sistema, costume. Quando o texto fala que ele tem ciúmes, ele está dizendo assim: busque a mim, ame só a Deus, sirvam só o Senhor, sejam firmes e fiéis até a volta, até as bodas do Cordeiro. Está dizendo assim: olha, não sigam essas coisas, essas práticas pecaminosas, mas sim sirvam o Senhor, adorem o Senhor, amem o Senhor, sejam firmes, sejam fiéis no Senhor. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Louvado seja Deus. Por isso que lá em Apocalipse diz: o Espírito e a noiva dizem: vem Senhor Jesus. Por isso o Espírito e a noiva dizem: vem Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor da glória. É como se estivesse dizendo assim: o Espírito Santo está consumado, está tudo preparado. Vem Espírito Santo, vem Senhor, vem ó noivo, vem Senhor Jesus, que a igreja está pronta, a noiva está pronta. Vem Senhor Jesus, está pronto, está tudo consumado. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. É isso que ele quer fazer individualmente. Ele quer dizer assim: Senhor, vem ó noivo, vem que eu já preparei a sua noiva. Vem que eu consegui preparar a sua noiva. Aqui está ela, com as vestes brancas. Aqui está ela, com vestes de louvor. Aqui está ela, sem ruga, sem mácula. Aqui está ela, que eu preparei para o Senhor. É isso que o Senhor quer. É isso que o Espírito Santo quer dizer: vem, ó Senhor Jesus, vem, ó Senhor, buscar a sua noiva, que nós estamos prontos, mas para isso, é preciso que nós deixemos que o Espírito Santo Deus trabalhe em nós. Não podemos achar que está tudo normal, que estamos bem. Não estamos bem não, queridos, estamos não. Precisamos que Deus, o Espírito Santo no processo, o Espírito Santo trabalha em nós, que tire os carrapichos, que tire os nossos maus pensamentos, que tire sobre nós o que a gente fala demais, que tire sobre nós a falta de amor, que tire sobre nós todas essas coisas. Louvado seja Deus. Outra coisa também para nós fecharmos aqui. Louvado seja Deus. Não extigais
extingais ou apagueis o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Capítulo 5. Cinco, 19, que vai dizer assim, um versículo só: não extingais, não apagueis ou não sufoque o Espírito. Não faça isso. Não extingais, não apagueis a obra do Espírito Santo na tua vida. Extingar é isso, extingar é tirar, é apagar o fogo. É isso. Não extingais a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma obra na sua vida. Permita que Ele trabalhe na sua vida. Permita que Ele faça isso. Permita que Ele te exorte. Permita que Ele te ensine o caminho. Permita que Ele te mostre onde você está errando. Permita que Ele te incomode. Permita isso na sua vida. Porque Ele está te preparando, queridos. Mas aí, a partir do momento que nós dizemos assim, nós queremos resolver nossas coisas, nossa própria força, nós esquecemos do Espírito Santo. Você está apagando a obra do Espírito Santo na tua vida. A partir do momento que você fala assim, eu não preciso disso, eu não preciso melhorar, eu sou assim mesmo, eu não preciso disso. Mas nós precisamos ser humildes, nós precisamos pedir, Senhor, Espírito Santo me ajuda, eu não estou conseguindo nisso, eu não estou conseguindo me libertar dessas coisas aqui, que eu faço disso, eu faço dessa forma, eu não consigo me libertar. Meu Espírito Santo, minha vida, me ajuda, Senhor, me ajuda, ora por mim, intercede por mim, que eu mesmo não consigo sair dessa situação. A gente passa o tempo, a gente passa anos, eu continuo a mesma coisa. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Louvado seja Deus. E outra coisa, fechando aqui agora. Eu já queria chamar já o pessoal do louvor. Vem. Vou botar um louvor aqui. Graças a Deus. E outra coisa, não entristeçais, não extingais, não apagueis o fogo do Espírito Santo, até mesmo com relação aos dons que Deus te deu, não apagueis, não sufoque isso, porque foi o Espírito Santo que te deu. Deixa Ele trabalhar em você, porque Ele quer te preparar. Adore a Ele, se relacione com Ele, não entristeçais. Como fazemos isso? Como nós podemos entristecer o Espírito Santo? Quando extinguimos a sua obra em nós. Então, não entristeçais o Espírito Santo. Quero ver em você. Fique te amo, Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja